Fala, nação, boa tarde. Deco chegando aí na área. E estou aqui para trazer não só a questão de uma informação, mas para colocar o nosso ponto de vista de tudo que vem acontecendo, principalmente nos 3 últimos jogos. Então, estamos em reta final dos 3 campeonatos. E se não falarmos, se não pressionarmos, se acharmos que está tudo certo, passar pano para isso, para aquilo, fatalmente o Flamengo não conquistará nada. Então a gente tem que colocar aqui o nosso ponto de vista, cobrar realmente o que está acontecendo, porque nosso papel aqui, né, é representar junto ao torcedor, né? Muitas pessoas nos falam, pô, Deco, vocês têm que falar, vocês têm que mostrar o descontentamento, e a gente está aqui para mostrar o que eu acho correto de criticar, né? E uma coisa me chamou muita atenção e vem me irritando constantemente. Agora mesmo saiu uma informação, né, sobre a questão do treinamento, que o treinamento do Flamengo será na parte da tarde da segunda-feira, né? Os jogadores acabaram a partida às 9 horas da noite do sábado, né? Deveriam ganhar o domingo de folga e segunda de manhã deveriam se apresentar no Ninho do Urubu e, consequentemente, na minha visão, não só pelo treinamento, mas por um todo. É uma semana decisiva para o Flamengo, principalmente na Copa do Brasil, devido a esse jogo horroroso que o Flamengo fez ontem contra o Fluminense, mostrar que estamos vivos e muito vivos na Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense poupou todo o seu time. E o Flamengo vem com sérios problemas, né? Não só na questão tática, mas na questão física, muitos jogadores machucados, jogadores importantíssimos, né? Vejo os torcedores rivais aí falando que o Flamengo não é mais o mesmo. Pode até ser taticamente, mas tecnicamente são os mesmos jogadores. E os principais ficaram de fora da partida de ontem. Lógico que o Fluminense teve seus méritos. Ah, Deco, jogaram de maneira reativa, mas o objetivo traçado era dar a bola ao Flamengo e contra-atacar em velocidade. E conseguiram fazer, com êxito, esse tipo de situação. Se o Flamengo marcou forte ou não, eles não têm nada a ver com isso. Se eles jogam recuado ou não, eles não têm nada a ver com isso. Eles têm sim que fazer o resultado como eles fizeram. E uma coisa que me incomodou demais foi a questão de jogarem como estivessem jogando uma final de Copa do Mundo. Então isso é uma coisa que me irritou profundamente, ver o Flamengo passivo dentro de campo. E aí eu falo para vocês o seguinte, o Flamengo, né, podendo ganhar, né, tudo, e aí joga como estivesse jogando um amistoso, cara. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse que a gente viu? E aí, de prêmio, os jogadores só se reapresentam segunda-feira à tarde. Cadê o comando do Flamengo? Na verdade, era para se reapresentar segunda-feira e ficar, né, até quarta-feira no Ninho do Urubu, com uma boa alimentação, com todos os profissionais lá, fazendo o cronograma de segunda, terça e quarta no jogo, para todos entrarem 100%. Que é importante o descanso, o trabalho físico, a alimentação. E você colocando os jogadores lá, são 3 dias só. No momento decisivo, o Flamengo ganhando vai para uma final de Copa do Brasil, porque há chance do Flamengo ser eliminado devido às últimas atuações, a péssima atuação contra o Cuiabá, que eles jogaram recuado. O Flamengo vai ter que se virar. O Palmeiras joga dessa maneira, reativa. Ah, que estava sendo os principais jogadores. Ok, mas aí voltamos a falar. Aí todo mundo me critica. Porra, viúva do Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus era um baita de um profissional. E uma outra coisa, coisa mais certa que ele fez, vir e trazer sua comissão técnica toda. Isso é importante. Agora há pouco teve uma entrevista do André Vilas-Boas, que para mim seria um baita de um treinador para o Flamengo na temporada seguinte, para o Benja, falando que é importante ele ter a equipe dele, porque já se conhecem, já sabem como é que é o trabalho.
Isso ajuda demais, você vê que há êxito, né, nesse tipo de situação. Então, há um erro de planejamento. Quem é que liberou até segunda à tarde? Aí vão lá, treinam 2 horinhas, voltam para casa, e na terça-feira a mesma coisa, quarta-feira é o jogo. Os caras nem dormem na concentração, vão se apresentar na quarta-feira. E aí? Cara, o Flamengo tem salário em dia. Salário em dia, o que vai matar os caras ficarem no CT durante 3 dias? Se concentrando, trazendo um dos poucos títulos que essa gestão não conseguiu até o momento. Cadê a diretoria para resolver com o Renato essa situação? E aí, será que os jogadores, o Renato está escutando os jogadores? Isso aí tem que ser melhor esclarecido, porque está errado. Está errado. E a gente está falando aqui no domingo, para que nada de ruim aconteça na quarta-feira. Aí o seu Renato dá uma entrevista falando sobre a questão da torcida, que a torcida tem que ir para apoiar. Beleza. Primeiramente, o jogo do Atlético está cheio, mas já notaram por que encheu? O preço dos ingressos é uma coisa importante para nós debatermos aqui nesse momento. Questão do preço dos ingressos. Então, cara, tem muita gente hoje com essa pandemia que perdeu seus empregos. A diretoria tem que botar a mão na consciência e ajudar o torcedor do Flamengo. E aí o que acaba acontecendo? O torcedor raiz, o torcedor que tem pouco, que está lá o tempo inteiro, que não dorme quando o Flamengo perde, fica fora de um jogo especial desse. E aquele torcedor que é o que mais canta, que mais puxa o time para frente, e ele não está no estádio. E aí, diretoria? Vamos acordar nisso. Aí depois o Renato, não, mas tem que apoiar, não é para vaiar só caso depois no final do jogo. Ele não pode pensar assim. Outra coisa que está me irritando profundamente, discurso derrotista. Chega, Renato. O Flamengo tem que ganhar tudo sim. Você, quando estava no Grêmio, falava que era obrigação do Flamengo ganhar com mais de 200 milhões. E agora o que mudou? Mudou para melhor para você. Hoje o Flamengo tem um elenco mais qualificado do que tinha em 2019. E você não consegue fazer esse time jogar, não consegue dar padrão de jogo a esse time. Então, que a questão da individualidade dos jogadores acabe fazendo que o Flamengo conquiste os 2 títulos, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, a gente vai aqui sempre cobrar. Eu estou vindo aqui cobrar isso. Eu achei errado quando eu li essa questão de se reapresentar só na segunda tarde. E outra coisa, tem que estar concentrado. Ficar até a hora do jogo juntos, né? Juntos, se preparando, juntos, porque a gente não sabe o que cada um faz em casa. Que horas um dorme, outro dorme, mas eles estão lá no horário certo. Ok, mas o descanso é importante, tudo é importante para a performance ser muito melhor. E essa questão da torcida, respeitem a torcida quando fala, se está falando, é porque está vendo coisa errada. Entendeu? A gente vê aí o que está acontecendo, Renato. O time começou muito bem, mas conforme está vendo mais treinos, a performance está caindo. O que está vendo? Que os jogadores estão machucados. Outra coisa que está errado também é essa questão do preparo físico do Flamengo. A gente cansa de dizer. Então que o Flamengo reveja todos os erros agora no final do ano de 2021 e que ajuste em 2022. Chega! Chega! O Flamengo tem que ter os melhores profissionais em tudo, né? Tem orçamento de mais de R$1 bilhão. O time que tem o maior orçamento do futebol brasileiro, não é capaz de ter os melhores? Tem capacidade sim. Ali tem que ser profissionalismo, botar os melhores, acabou. Chega. É obrigação sim, conforme eu botei no vídeo passado, ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. E de quebra, ganhar um do Palmeiras no final da Libertadores e ganhar do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Porque estão lá os torcedores deles, falando que o Flamengo não é tudo isso, falando que o Flamengo não é aquilo, que é o time comum. E aí, vão deixar? Vão levar isso barato? Somos nós que ficamos bloqueados aí, debatendo com esses caras. Os caras vindo na minha live aí, né, o tempo inteiro perturbar. Por quê? Porque vocês não se doam como deveriam. Foi vergonhoso o que aconteceu no jogo do Fluminense e ver o seu Renato Gaúcho passivo ali, sem chamar a atenção de ninguém. Cadê o comando, Renato? Cadê o comando? Os caras têm que te respeitar, Renato. Como eles respeitavam o Jorge Jesus. Tem que respeitar a nação rubro-negra. O que a gente viu ontem foi uma vergonha. Time de menino do Fluminense passando carro no Flamengo.
Toda jogada que o Flamengo tinha bola nos pés, chegavam 1 ou 2 jogadores do Fluminense em cima do portador da bola. Não deixavam a bola ficar descoberta, dando facilidade para o jogador portador da bola achar um atacante do Flamengo. Mas do outro lado, foi uma baba, foi uma facilidade danada. Todo jogador do Fluminense tinha facilidade com a bola nos pés. Chegavam como queriam dentro da nossa grande área. E aí, cadê a explicação de tudo isso? Vamos cobrar e não iremos nos calar. Beleza? Então é isso aí, o recado tá dado. Tamo junto, nação, sempre com vocês. Saudações rubro-negras. É obrigação Copa do Brasil e também Libertadores. Abraço.